ter a honra de estar aqui nessa sessão clínica, cumprimentar o professor Fernando Nascimento, o professor Ricardo Maia, em nome do primeiro seleto grupo de professores que aqui está, da Escola Souza Marques. Eu trago também os cumprimentos da alta direção da Fundação, através da professora Estela, da professora Ielva e da professora Leopoldina. E trago também o abraço do professor Mano, diretor acadêmico, e da professora Iara, a nossa querida coordenadora. E minhas palavras são de congratulações, professor Ricardo Maia, por apresentar essa sessão, inclusive com essa participação, Fernando, maciça dos alunos, e é isso que o ensino hoje deve proporcionar, a discussão ampla e a participação dos alunos. Então eu queria cumprimentar em especial os alunos, que são a razão de ser de qualquer instituição de ensino. E, professor Ricardo Maia, apenas para aliviar aqui esse ambiente, eu queria dizer que fizeram muito bem. Na Itália tem um ditado, né? Prima mangiare e dopo lavorare. Outra vez, primeiro comer e depois trabalhar. E o coffee break, viu? Antecipado, serviu evidentemente para combater a hipoglicemia de alguns, ou da maioria que aqui estava, né? Nessa manhã de hoje. Então, com muita honra que participo, queria mais uma vez cumprimentar o professor Ricardo Maia e o professor Fernando Nascimento, viu? Por essas sessões clínicas que enriquecem, evidentemente, o ensino e a qualidade do ensino, que é o objetivo principal da Escola de Medicina Souza Marques. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos dar início, então, a mais uma sessão no nosso hospital, que você pode considerar sendo o nosso hospital, uma vez que a Souza Marques tem como base o Hospital Jacareí. E certamente cada um de nós que está presente aqui, sejam professores, sejam alunos, estão aqui dentro desta instituição para aprender. E sair daqui do hospital formados e com uma bagagem de aprendizado para a vida. E nós, professores, estamos tentando, lutando da melhor maneira possível, tentar passar alguma coisa da nossa experiência para vocês. É claro que não depende só da gente, a gente já falou isso várias vezes, depende também do estudo de vocês, né? A gente informa, se você não for ler o livro e estudar, não adianta, você vai ficar com aquela imagem daquele dia e no final da tarde tudo se perde. Esta é a nossa função aqui nesta instituição, deixar bem claro isso para vocês. Eu trouxe um caso que é do hospital, né? Me parece que a grande maioria viu esse caso com algumas particularidades. Tive dificuldades em colher a história do leite de hoje, mas houve uma participação excessiva do meu grupo, está aqui. Várias pessoas, voltamos ao cliente várias vezes para conversar por esse doente. Examinamos exaustivamente, fomos ao prontuário para tentar sugar o máximo possível de informação. Tentei, inclusive, conseguir exames fora da instituição, que era um exame um pouco mais sofisticado, infelizmente eu não consegui, mas isso não desmerece nada no caso. Então, isto é a procura, investigar, correr atrás, não ficar, não dá para fazer, não existe isso. Ser médico é muito diferente do que a gente imagina, muito. E isso tem que partir de cada um. Agradeço ao laboratório, o laboratório Biolab, que me proporcionou a vocês um café da manhã maravilhoso aqui nesta instituição, e ainda mais a presença do ilustre professor, que nos está aqui honrando com a sua presença, professor Pedro. Então,
Hoje é um dia marcante para a Suzano. Eu tenho representante de uma instituição forte. Digo forte porque cada hospital que eu vou tem um aluno que foi residente da Suzano. Então tem alguma expressão, certo? E o organismo Solovelino está conosco aqui e a gente então vamos iniciar um caso com muitas dificuldades, mas com algumas particularidades. O que é importante no caso é a gente caminhar dentro da história e discutir os parâmetros história, exame físico, exame complementar, já diz complemento. Tá certo? Fiquem à vontade nas perguntas, ficar uma coisa clara, a gente está aqui para esclarecer e para tirar as dúvidas de vocês. Então eu vou chamar, quem vai começar primeiro? Só um comentário. A foto que está aqui, eu andei pela internet para achar o nosso querido professor Souza Max, que está aqui como jovem, e aqui fazendo uma homenagem, era o aniversário da fundação, que é dia 15 de janeiro, e ele faz homenagem às suas filhas. A Elza, que mora no Tocantins, que está viva, graças a Deus, e a querida professora Estela. Eu não sabia que eram essas pessoas, liguei para a Doratina, falei, Doratina, eu tenho uma foto aqui marcante da Souza Max. A senhora pode me informar quem são essas pessoas? Aí ela realmente me mostrou. Eu achei isso muito peculiar, muito importante, para marcar muito bem a instituição Souza Max. Então essa é a forma que eu consegui abrir para a gente começar a nossa sessão. Okay? Mateus e Laura vão fazer pedaços da história e a gente vai discutir no decorrer do andamento da história. Identificação: NC, 75 anos, branco, masculino, viúvo, comerciante, jogando no Rio de Janeiro, brasileiro, internado no dia 15 de março de 2016, com a queixa principal de ferida no pé esquerdo. HDA, há 30 anos, em exame de rotina, observou-se glicemia muito alterada, sendo assim, procurou um facultativo, informando-se portador de diabetes mellitus tipo 2, iniciado no tratamento farmacológico com ibercamida e metilmorfina. Não se recorda sua dosagem, informa que não referia nenhum sintoma de sua doença, evoluía regularmente. Só um comentário. Volta o primeiro bloco aí. Alguém? Bom, não. Aí. Alguém quer fazer algum comentário desse primeiro bloco? Porque vejam só, ele tem 75 anos, certo? E há 30 anos, ou seja, quando ele tinha 40 anos, ele, segundo ele, isso também foi uma coisa que nós insistimos na pergunta. Você não sentia nada, você não tinha nenhum síntoma, não se queixava de nada, ou seja, ou cansaço, falta de ar, porque esta situação é diferente de um outro tipo de diabetes. Existe o 1 e o 2. O 2, que é a resposta, às vezes se manifesta assim mesmo, não tem sintoma nenhum, ou então o cansaço, o emagrecimento, e isso passa muito desapercebido pelas pessoas. Então, uma fraqueza, uma ferida que não cicatriza, prurido no corpo, e essa doença já se instalou de longa data. Quando você pega um doente que tem 30 anos com essa história, significa que há 10, 15 anos atrás já estava lá a doença estabelecida. E tem outra coisa, neste pedaço da história, que ele foi ao médico, o cara fez, a gente perguntou, o senhor foi por causa de quê? Por que o senhor foi? Não, porque eu tenho muito amigo, é uma pessoa querida no bairro, né? E eu fui fazer o exame de sangue. No exame de sangue, eu falei, poxa, sua glicose está muito elevada e vou começar a tratar.
Então, vocês estão vendo a gravidade da doença e a manifestação silenciosa, que é comum no diabetes do tipo 2. O tipo 1, como todos sabem, é aquela riqueza, poliúria, polifossia. Não quer dizer que esse não tenha, mas isso é muito mais característico do 2. E existe um tipo de diabetes que está sendo descrito futuramente, que é 1,5, que ainda não está bem definido. Existe o 1 e o 2. Então, isso que eu queria chamar a atenção nesse primeiro bloco. Ou seja, um doente, dentro do contexto assintomático, vai ao exame médico por achar que tem que fazer um exame e aí acha uma glicemia alta, né? Outro dado de importância. Achar a glicemia alta já é uma coisa que incomoda. Ou seja, o que é glicemia alta? Eventualmente acima de 200 miligramas por decilitro. Se eu tenho eventualmente fazer, claro, com jejum, logicamente o jejum de hoje eu acho uma glicemia alta, ou então estou no pronto-socorro, o cara com 400, 500, ela está errado, deve ter uma doença por trás disso. Então esse é o primeiro bloco dessa questão em relação à anamnese. A anamnese te dá certamente a diretriz da tua conduta. E é esta a função nossa aqui, colocar vocês, pelo menos, no raciocínio. Então esse é o primeiro bloco. E trata com drogas, entra com metformina, entra com sulfonilureia, por aí vai. Há 5 anos, em reunião com familiares, referiu hipotímia, cefaleia, então foi encaminhado para a emergência, onde houve a confirmação de uma crise hipertensiva, níveis altos de sua pressão arterial. Foi medicado com enalapril, aspirina, simvastatina e recebeu alta. Evoluiu com essa medicação, mas apresentou 2 episódios de acidente vasculares cerebrais com difícil precisão cronológica. E nega neste período cansaço, precordialgia, dispneia ou claudicação e parestesia em membros inferiores. Relata que por vezes realizava caminhadas de longa distância. Bom, alguém quer fazer algum comentário? Provavelmente, se ele tomava remédio, ele devia ir à consulta, né? E em nenhum momento foi detectada hipertensão arterial. Então, provavelmente, esse rim dele estava preservado, né? Que é uma coisa, assim, quando você tem um doente com uma evolução de tanto tempo, né, de doença, às vezes você já tem um comprometimento dos chamados órgãos-alvos. O rim é um dos órgãos-alvos do diabetes, que a gente sempre procura, né? A gente faz exames de rotina. E quando o rim é lesado, ele pode evoluir por insuficiência renal e vir a hipertensão, né? No caso, ele estava sendo visto e provavelmente não tinha e fez essa primeira crise há 5 anos atrás. Se é que ele ia sempre no médico, acompanhado direitinho. Isso é outro fato, que vejam bem, de surpresa, uma vez que ele passou esse período todo, 30, até agora, 5 anos para cá, apareceu hipertensão. Fato isolado. De novo, foi pego de surpresa, né, até certo ponto, que ele não referiu na história, em um momento lá, há um tempo atrás, com a Márcia citou muito bem, a história de hipertensão arterial. E outro detalhe desse fato, pressão alta, crise alta, um pico hipertensivo significativo num paciente de 60 e poucos anos de idade, já 70 anos de idade, com uma crise hipertensiva e diabético. Então vocês estão vendo a gravidade desse doente e os fatos que ocorrem, ou seja, os momentos, um momento assintomático, glicose alta, outro momento seria uma história crise hipertensiva, teve que tomar remédio, aí entraram com enalapril para ele, e aquela coisa toda. Então vejam como a doença se manifesta neste caso, esporadicamente, com surtos, teoricamente, de importância. No caso, uma crise hipertensiva importante, que poderia dar N problemas. E tem outro detalhe, ele nega, isso a gente também foi em cima dele, por isso eu estou valorizando a anamnese, é isso que a gente tem que valorizar, é isso que vocês têm que correr dentro do possível seu gabinete. Não tinha dor no peito, não tinha falta de ar,
não tinha dispneia paroxística, não tinha nada, nem dor na perna. Esse paciente, ele lutava judô, segundo ele. Ele tinha judô. Vocês vão ver o biotipo dele depois. Mas ele tinha atividade e caminhava muito. Queria para o trabalho caminhando, fazendo longas caminhadas. Em nenhum momento a gente conseguiu marcar alguma coisa de um sintoma que a gente já estava sugando, procurando, tentando para exatamente a gente ter um raciocínio de um outro acometimento em outro órgão-alvo desta doença. E apesar de medicado para hipertensão, ainda assim teve duas complicações, né? O acidente vascular por 2 vezes. Tem duas. Então veja, e isso é um outro dado para a gente que ele fez um outro órgão-alvo acometido, que foi a doença cérebrovascular. Dentro do contexto fisiopatológico, é um doente de alto risco, hipertensão, diabetes e uma doença cérebrovascular. Né? E com isto eu tenho, dentro do contexto, um doente que eu devo certamente fazer algo a mais em relação a só o que ele está tomando, enfim, em face da doença cérebrovascular. Importante, 2 acidentes. Uma dessas poderia ter feito o quê? Um acidente hemorrágico, e aí a gente poderia ter perdido esse paciente. Uma doença renal. Ricardo, foi acidente vascular, encefálico Esquerda. Mas ele ficou com sequela? Não, cara, segundo ele, não ficou com sequela. Ele movimentava os membros. Depois você vai ver a face, e aí você pode até fazer um comentário para você saber por quê? Mas ele não fez sequela. É difícil, eu acho assim, e é comum isso. Emergência, para essas evoluções assim, às vezes é difícil diferenciar encefalopatia hipertensiva de acidente vascular encefálico, né? Pode ser que ele tenha tido AVC, pode ser que ele tenha tido outras crises de hipertensão que tenha feito encefalopatia hipertensiva. Não ficou com sequela, né? Ou acidente transitório. Mas eles queriam trânsito. Olha aqui, nessa história, primeiro, tem várias coisinhas a esclarecer. Ele fazia acompanhamento ambulatorial regular, e agora não foi estudado, 35 anos. 2, ele fazia exames regulares, né? E a terceira coisa, eu não sei, claro que a gente sabe que o rim é um órgão-alvo, o cérebro é um órgão-alvo, da hipertensão, o olho é um órgão-alvo, o coração, mas a gente não tem nenhum relato prévio que mostre uma lesão renal ou pré-renal. Gostaria de esclarecer. Eu acho que ele pode ter tido 2 sim. Você está chamando de derrame. Primeiro ponto, ele nos disse que ele acompanhava. Nos disse que é o médico, regularmente, inclusive tinha amigos médicos, né? E foi essa informação que eu tive dele em relação. Talvez o problema esteja relacionado até tipo de droga. O cara usa drogas, um doente desse tipo, um arsenal terapêutico enorme para esta associação de doenças. Pode ser que isso tenha sido o fato do isso. A encefalopatia hipertensiva que o Serginho levantou, que poderia confundir com o AVC isquêmico, se mistura. O cara faz logo um pico alto, faz transitório, não faz sequela significativa e sai andando normalmente. Ou então faz um período, recupera e volta para o normal. Também tem esse detalhe também. Né? Pode ter um AVC isquêmico. Chama atenção a história, o cara é uma doença de natureza crônica, da revolução, com todos esses dados na anamnese e dados dele, exame físico, chama atenção o comprometimento aí só da macrocirculação. A microcirculação que comprometeria, né, no caso a retinopatia diabética, que é a massa do comprometimento renal, e é da microcirculação, talvez ele não tenha tido ainda esse comprometimento por conta do tratamento que ele iniciou no momento do diagnóstico. Mesmo assim, né? Muito tempo de evolução, 30 anos de evolução, mesmo você tratando, compensando, você é difícil você chegar com 30 anos de doença. Pessoal, deixa eu só acrescentar aqui.
o fato da micro e da macro é importante essa questão, porque ele opera catarata. Tá certo? A catarata não tem nada a ver com a parte vascular. Certamente, eu inclusive pedi a filha, até falei para os queridos aqui, vamos fazer um fundo de olho, vai ter. É impossível ele não ter doença microvascular. Certamente, às vezes não se expressa clinicamente. Mas se eu pegar um fundo de olho nesse doente que deveria fazer, eu vou achar toda a doença do diabetes. Eu não tenho dúvida que tanto a macro quanto a microcirculação está cometida. Vamos seguindo? Há 3 meses, refere-se à claudicação intermitente mais acentuada no membro inferior esquerdo. Dor ambiangular com melhora ao repouso. Tem que colocar uma coisa que não está escrito no livro. Como, por exemplo, existe angina do peito, certo? Eu ando, tenho que parar porque dói a região precordial. E existe a angina dos membros inferiores, que não está escrito eu ando, tenho que parar porque dói a claudicação. Aí eu botei o meu nome ali, RMC. Então é só para... Descreve. Exatamente. Olha, escreve o livro. angina de membros inferiores. Quem escreveu? O sinal do doutor Ricardo, o outro da gravatinha. É ele mesmo. Associada a paresia e parestesia na região plantar, mais acentuada à esquerda. Acompanhado de ulceração, inflamação, infecção em pododáctilos, o que alertou para a procura do facultativo no Hospital Azevedo Lima, onde foi internado e transferido para esta unidade para investigação. Alguém quer comentar essa evolução? Essa dor que ele apresenta na claudicação, né? Sente dor quando caminha e para. Né? De um modo geral, essa dor é localizada muitas das vezes na panturrilha, né? Isso é um dado importante também, porque às vezes até simula, né, o fenômeno trombótico e tal, no início, quando o paciente não é avaliado. Né? Mas a dor é essa característica mesmo, caminha, né? Sente dor e tem que parar. Só para lembrar, então esse dado da claudicação, de ter dor e parar, de doença vascular arterial. E se eu tenho claudicação ou seja, eu ando, dói a perna, a impressão que dá semiologicamente é vaso mais baixo, ou seja, artéria tibial, pedioso. Agora, se eu tenho claudicação em quadril, é a aorta ilíaca, a gente tem queixa de quadril, não ando, dói no quadril, aí a coisa é mais complicada, tem impotência, não consigo, enfim, isso é dessa região, a aorta ilíaca. Então, um dado importante da claudicação de membro inferior e da claudicação aorta ilíaca mais alta. Então, esse é um dado que a gente tem que ficar sempre de olho nesta informação. E aí foi aí que fez essa confusão toda, né, em relação à ulceração, inflamação, enfim, na frente, que levou esse paciente que até então, se não tivesse acontecido todo esse desgaste, vamos chamar assim, de membro inferior, ele ia continuar fazendo as coisas dele. Ia ao médico, o que culminou com esse episódio, que iria acontecer exatamente isso num doente diabético, tipo 2, com glicemia extremamente elevada, porque é o que geralmente ela descarga da hiperglicemia, dá várias alterações nos membros inferiores, enfim, e outros órgãos, e culminando com o que vocês vão ver daqui a pouco, que é a lesão arterial e a lesão do pé. Ricardo, ele informava-se quando ele deitava, a dor piorava? Não. Isso eu não vou dizer, eu não perguntei. Não tive as pernas pendentes, não perguntei. Geralmente melhora com a perna bem menos, né? Para baixo, porque aumenta o fluxo. Né? Diabetes mellitus, acidente vascular cerebral, dengue, internado no Hospital Azevedo Lima e Igapó. Refere doenças comuns da infância e nega cirurgias. História familiar. Pai e mãe falecidos não sabem causa. E
irmã de morte súbita, nega diabetes e hipertensão. Histórica social e fisiológica. Boas condições sanitárias, desenvolvimento normal, alimentação qualitativa e quantitativa irregulares. Nega tabagismo e etilismo e uso de drogas ilícitas. Atividade esportiva e judô. Alguém quer fazer algum Queria comentário? saber com que idade que essa irmã dele morreu. Não posso te dar essa informação porque ele não teve precisão em passar essa informação para a gente. O que eu procurei também tirar dele de novo era a história familiar, cara. Cadê o diabetes da família? A gente sabe que está lá atrás, está ligado. Ele não tinha, pelo menos. Não sabia informar. Não sabia informar. Cadê a hipertensão? Sabe? Também não. Quer dizer, algumas coisas. Tá certo. Tem que ser assim mesmo. Né? A gente não pode estar dentro do livro, senão não tem graça. Tem graça dentro do livro? Tem graça dentro de fora do livro. Então dentro de fora para ter graça. Né? Então, está aí o fato de a gente não juntar as pedras como nós gostaríamos. Seguinte. Exame físico. Aí vai. Corado, hidratado, afebril, eupinei, discreta cenose no segundo e no terceiro polidáctilo do membro inferior esquerdo, com sinais inflamatórios, infeccioso com cristalização, mudança de coloração, úlcera na região plantar e processo crônico no membro inferior direito, além de varizes e edemas laterais. Uma coisinha 6 no sinal do delito. Face típica é hemiparesia à direita com desvio de comissura à esquerda e ictose palpebral. Lado oftalmia periférica. Pressão arterial em membro superior direito, 149 por 76 milímetros de mercúrio. Em membro inferior direito, 134 por 83 milímetros de mercúrio. ITB de 0,89. Frequência cardíaca, 87 batimentos por minuto. Peso, 89 kg. Altura, 1,65. IMC de 26 e circunferência abdominal de 135 cm. Alguém quer fazer algum comentário sobre o exame? Professor. Professor Ricardo, além da descrição física, embora ele tenha alterações macroscópicas de insuficiência vascular, será interessante sempre assinalar a presença ou não de pulsos. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá? Então, Vamos chegar vamos lá. aguardar. Chama atenção esse desvio da comissura ou do fome, provavelmente foi uma sequela do AVC que ele teve. Aí o que eu queria discutir duas coisas aqui. Paralisia facial. Periférica e a central. Cadê o neuro daqui? Cadê o Gelson? Gelson ia dar uma aula aqui sobre periférica e central, né? Que às vezes confunde, realmente. O diabetes costuma dar lesão também no facial, que um dos ramos inerva o pálpebra, né? E tem desvio de comissura também. E a gente vai ver daqui a pouco essa face muito bem desse paciente. O que eu procurei, além disso, nesse exame clínico, é o ITB, que é índice de tornozelo braquial, que é o exame à beira de leito, que você consegue, dentro do contexto, avaliar a doença vascular periférica. É só medir a pressão no membro superior e no membro inferior. Dividir as duas e você tem o ITB. Qual é o normal? 0,90. Abaixo de 0,90 eu tenho doença vascular periférica. Pronto. O dele bateu na trave, né? 0,89. Bateu na trave, né? Bateu ali, bateu na trave, exatamente. Então, com este dado, eu já estou inferindo no meu exame clínico que certamente ele deve ter uma doença vascular periférica. Ele já tem história, já tem exame físico mostrando que ele tem, né? O fato dele claudicar, ter um dedo cianótico. Mas eu fui batendo, fui fazendo o máximo que eu pude. Detalhe, fator de risco um monte, cintura, 130. Ele sabe que a cintura para o homem é 102, para a mulher 88, EMC alto. Quer dizer, fatores de risco aqui abundante para a doença o quê? Coronária. Mas em nenhum momento ele referiu alguma clínica de doença coronária. Isso não quer dizer que ele também não tenha. Não significa que é um doente diabético que faz o que é doença silenciosa coronariana. Então são esses detalhes que a gente tem que sempre procurar ir buscando um doente como esse tipo, com uma doença sistêmica
que é o diabetes medido no caso do tipo. Aí deixa eu perguntar uma vez, o que se chama de processo crônico no membro inferior direito? É aquela Porque você vai ver, ela tem contras, tá. tu vai ver a foto. Passa o próximo. Aí, ó. Aí é um pouco do desvio dessa comissura aqui. A gente pediu licença a ele para tirar essa foto, tá? Ninguém chegou a sua autoriza para tirar. Ectose palpebral, né? Aqui tem até um certo estrabismo diferente. Aqui a gente não consegue ver aqui, mas lembrava a paralisia facial. Né? Próximo. Aí vem o exame físico, testante. Pode ir. Pescoço. Pulso com dificuldade de hiperextensão rotação. Direito e esquerdo. Artrose de coluna cervical sem adenopatia. Tireoide normal. Pulso venoso normal. Pulso carotídeo típico e partes pequena amplitude sem sopros. Tórax. Brevilíneo, cifoescoliótico. Ausência de abalamento, depressão e pulsações. Presença de ginecomastia. Ictus. Invisível e impalpável em decúbito e decúbito lateral esquerdo. VD normal. Ausculto. Primeira agulha normal, segunda agulha normal. Presença de quarta agulha no ventrículo esquerdo. Sopro sistólico em bordo external esquerdo. Protossistólico ejetivo. Uma cruz em 6, com discreta irradiação para a ponta, mas sem irradiação para axila, dorso e carótidas, com diminuição em posição ortostática. AP. Expansibilidade e elasticidade normais, frame tutórico vocal normal, murmúrio vesicular presente, ausência de ruídos adventícios. Abdômen globoso em avental sem visceromegalias. Alguém quer comentar alguma coisa do exame físico? Primeiro que esse dente foi difícil aberto a gente examinar, porque ele é brevilíneo, pescoço curto, ele está tentando palpar o pulso, a gente não conseguia. Vocês viram pela própria face dele, com a musculatura. Né? Então, o desvio de coluna, estava difícil a gente ter um exame mais preciso do pescoço, porque eu fui procurar o quê? Sopro na carótida, doente diabético, grau importante. Vou procurar aterosclerose. Esse doente é um aterosclerótico, uma doença aterosclerótica. E o grande fator etiológico, a doença metabólica. Fui procurar sopro, não achei sopro aqui, nada. O pulso era de pequena altura, porque eu não consegui palpar a carótida, porque o pescoço dele tinha dificuldade. Não tinha pulsação venosa, um ciclo escoliótico, era meio torto, e o ictus também a gente não conseguia palpar, por ser brevilíneo, achatado, línico lateral. Isso me dá informação de que, no meu exame, uma vez que eu não consigo palpar as cavidades estão normais. Ou alguma coisa por fora, tipo derrame, e não tinha nada para isso, e nem constricção para isso. Então o ictus era normal, o ventrículo direito era normal, primeira agulha normal, segunda normal, tinha só uma quarta agulha que estaria dentro do contexto da doença, claro, ele era hipertenso, é diabético, enfim, talvez um ventrículo um pouco restritivo, quarta agulha justifica. E um pequeno sopro sistólico, ejetivo, bordo external esquerdo, que eu também não valorizei, que não se irradiava para a carótida, mal se irradiava para a axila, mal via para o dorso, suave, uma cruz em 6, próprio sistólico e detalhe, diminui a posição em pé. Então é um sopro de ejeção, que provavelmente uma aorta dilatada, imagino eu, no meu exame radiológico, que poderia justificar a sopologia. Então esse seria o exame. Esperaria até muito mais, mas não está. O resto era o que a gente encontrou. Mas não tinha nada importante na parte pulmonar de ausculta, estertoração, e na parte do abdômen um pouquinho globoso. Aí a ginecomastia, não sei até que ponto a ginecomastia é da idade, ou ele tem doença metabólica, justifica pode ser gordura, né? Pode ser não ser mama. Sei, tinha que palpar para ver se tinha. Vai. O abdômen avental. Próximo. E aí vem os membros inferiores que o professor estava querendo. Membros inferiores, presença de manchas hipercrônicas bilaterais, sinais de inflamação e ulceração dos pododáctilos e sinais de osteomielite. Na região plantar do pé esquerdo, ulceração
além de varizes bilaterais acentuadas à esquerda e com perda da sensibilidade sensorial. Pulsos em membro inferior esquerdo diminuídos, o femoral e o poplíteo ausentes, o pedioso e o tibial posterior. Membro inferior direito, o femoral e o poplíteo diminuídos, pedioso e tibial posterior também diminuídos. Presença de Godet e uma crise de seixo bilateral. Alguém quer fazer algum comentário, professor? O senhor estava procurando e já achou. Esse era o dado que nós teríamos que procurar nesse doente em face da claudicação, né? E aí eu tentei procurar sopros para ficar mais forte o diagnóstico da gente, que era doença arterial vascular periférica, indiscutível, por essa diminuição nítida dos pulsos, marca o nosso diagnóstico. Tentei procurar, não tinha isso. Mas isso também não quer dizer, aqui vai uma ressalva, que a presença de pulso não quer dizer que ele não tenha também. Tem que tomar cuidado com isso. Depende da placa, depende da exposição da placa, que às vezes você pega pulso e o doente tem doença periférica, tá? Mas a ausência marca o diagnóstico. E aí a gente conseguiu ter uma ideia de doença de membro inferior, não alta, a impressão de não ter alta, porque a femoral conseguia palpar e o abdômen palpava a aorta e não captei sopro. Por isso que eu procurei outros exames, que era, aí eu não vou comentar em outro exame, para tentar ver se haveria alguma coisa que pudesse me ajudar na parte aorto-ilíaca, que a gente não conseguiu fazer. Mas esse exame semiológico, e é isto que a gente tem que trabalhar, com semiologia, com bom senso, com raciocínio, para você separar e definir uma doença basicamente arterial periférica. Resumindo, um doente diabético do tipo 2, um acidente vascular cerebral, com provavelmente com doença vascular periférica importante, e doente da macro e da microcirculação indiscutível nesse tipo de doença. E a gente vai conduzindo mais coisas para tentar chegar a alguma definição a mais nesse caso. Seguinte. E aí o pé. Olha o pé. Imaginem um doente de 75 anos de idade com esta lesão grave do segundo pododáctilo. A gente já pegou esse aqui, você viu? O grau de inflamação, infecção, pústulas, e deve ter até lesão óssea, né, que é muito comum esse grau de destruição da macro, da micro e do osso, evoluindo para até uma osteomielite. Ou seja, dentro do contexto fisiopatológico, o doente poderia fazer um sepsis, 75 anos, diabético, hipertenso, um dedo desse, com lesão severa, né? E aí você vê, olha esse aqui. E aqui também deve ter, aqui também deve ter, esse aqui parece que tem. E não havia, a gente fez o exame de sensibilidade, não tinha nada de sensibilidade, enfim. Então, uma doença importante. Próximo. Aí, olha a região plantar, típica, que é a úlcera do diabetes. Úlcera, região plantar do pé. Fernando, como é que chama isso aqui? Você que gosta desse negócio? Mal perfurante plantar, né? Clássico. Ele pisa com a ponta e lesa a região do dorso do pé. E olha o dedo de novo, e ele não sente, vai andando, ele vai comendo, lesando, até formar uma úlcera. Isso é o que levou esse paciente ao hospital para se internar e para tentar resolver o problema. Então, uma lesão já grave. Lesão avançada. Ele já chegou ao hospital com lesão muito avançada, né? E a gente sempre fala para o diabético que ele tem que ter cuidado com o pé, né? Ele tem que olhar o pé sempre, toda semana. Ele e o médico, né, que o atende. Pé diabético é um lugar que a gente tem que ter muito cuidado e tem que sempre observar, né? De calçado, não, tem que ter cuidado para cortar a unha,
tem que ter cuidado para secar bem entre os dedos, para não ter micose interdigital, para não facilitar a presença de infecção, enfim. Esse doente deixou, né? Ele chegou ao hospital já com uma doença já há bastante tempo, já chegou num estágio muito avançado. Talvez se ele tivesse chegado um pouquinho antes, ele tivesse tido um desfecho menor, que eu acredito que o desfecho deve ter sido a amputação desse dedo, porque está totalmente... Isso serve de orientação para vocês, que vamos informar daqui a pouco, que todo diabético, como já foi comentado, deve examinar o pé, deve palpar o pé, mesmo que ele não tenha lesão nenhuma, alerta ele. Olha aqui, faz o exame lá, pede o seu filho para fazer uma cosquinha no seu pé, pega o seu filho para tentar uma lesão contusa no seu pé, para ver qual é o grau da sua sensibilidade, caso ele possa fazer com outra pessoa. Isto é uma maneira de se alertar para não chegar a esse ponto que chegou aqui, tá certo? Então, o diabético, a gente pensa em um monte de coisa, só aparece o pé diabético, tá certo? A gente pensa um monte de coisa, doença cerebrovascular, doença cardíaca, doença renal, mas o pé está lá escondidinho e vai passando o pé. Até o dia que o pé fala, eu estou aqui. Aí está desse jeito que vocês estão vendo aí. Tem atrofia, olha. Chega a ter atrofia muscular, olha. A perna dele é fina, né? Toda doença isquêmica. E doença vascular, se você olhar, a coloração da perna. Tem pelo. Se a gente fica até pensando, será que ele realmente ia ao médico nas consultas? Ou será que e se ia, como é que esse médico avaliava, né? Não palpava o pulso dele. Com certeza. Aquele pé não acontece na noite. Nossa, claro. Provavelmente ele é uma pessoa que também se cuidava também, né? Claro. Não se preocupe com o negócio desse. Dificilmente ele fazia um acompanhamento mínimo razoável. A doença evoluiu de forma importante. Só que ele era ótimo sintomático e provavelmente não apareceu. E tem outra coisa, isso tudo que você falou, concordo, é que a perna esquerda acometida, mas a direita também está acometida. Se eu me foco só na esquerda, então olha para a direita, está igual, cara. Se você olhar o grau da coloração da pele, a ausência de atrofia dessa perna, então a direita também tem problema. Ah, mas a direita tem pulso, isso não quer dizer nada. Ele também estava edemaciado, tipo edema. Existe, a esquerda sim, claro. Não, eu levantei a esquerda, mas a direita eu também tenho que prestar atenção, tá certo? Próximo. E aí eu trouxe essa figura fantástica, esse homem, Dr. William Osler. Ouviram falar do Osler? Nome de Osler, Rendu Osler, né? Grande semiologista da época. Eu acho ele lindo, ele é maravilhoso, né? Olha só, olha o perfil dessa pessoa linda e maravilhosa que o doutor, que era humano, cara. Tem história do Osler na beira do leito, como vocês estão vendo aqui, ó. O que a gente faz aqui? A gente não vai se comparar ao Osler, pelo amor de Deus, né? Esse e tinha uma gravata, E ele usa também a correntinha que eu uso só no vi hoje, ele usa também o relógio, cara. Então, é um homem fantástico, que ele sempre tinha o respeito que a gente sempre teve aqui pelo doente, cara, e não pela doença. Ele sempre dizia isso: respeite o doente e a doença, trate do doente, não da doença. Ou seja, veja o doente de uma outra forma. Está doente, está, mas de trás daquela pessoa, de trás daquela doença, tem um ser humano. Então, ele tem relatos disso. Então, uma pessoa, quando eu vi a foto do Osler, essa eu vou ter que levar para mostrar lá para a galera, do que a gente tenta fazer aqui, né? A gente pega tantas pessoas aqui, pobres, enfim, em fase final da vida, os caras, e às vezes a gente nem olha. Às vezes não, eu olho. Mas a gente não pode deixar passar isso. Isso tem que estar dentro de vocês. Porque hoje eu passo e olho, amanhã é você que vai estar deitado lá. Não esqueci disso.
Tomar cuidado com isso. Então, esta informação também serve de aprendizado. Aí o doutor Oza examinando, auscultando, e naquela época não tinha eletro, não tinha eco, tinha o mau-esteto e a cuca, só, e a mão. Esteto, mão, e o mais importante era o pensamento. A capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Isso era a medicina. Hoje, olha, hoje, fazer medicina tem tudo à mão, né? É muito mais fácil, mas naquela época tinha. Seguinte, e aí vai os exames laboratoriais. Vamos pro seguinte. Doutor Sérgio, você quer fazer um comentário? Então, o paciente portador de anemia, né? Está no limite ali da microcitose, mas eu já poderia dizer que ele tem uma anemia microcítica hipocrônica. Tem vários aspectos que são relevantes nesse doente com doença crônica, e já na história social já tinha sido relatado que tem um padrão de alimentação irregular, que, enfim, vai para a etiologia mais provável, que é pouco acesso ao alimento. Mas toda vez que a gente vê anemia persistente com doença macro e microvascular, a gente já pode pensar que existe algum componente de insuficiência renal, né? Então, às vezes, não é só deficiência de ferro ou outros nutrientes. Às vezes, também você tem uma diminuição da eritro e da hematopoiese. O volume globular ajuda muito a gente a definir, né? Dentro dos 400... 29 ali, tá? Oi? É 78, né? 78. Eu também tive dificuldade de ver, mas depois vi 78. Quando a gente vai dividir entre as 400 prováveis causas de anemia, quando a gente pega o caminho da microcitose, a gente traz para 10 possíveis causas. E dessas 10 possíveis causas, 95% das vezes é carência de ferro. Então eu diria que ele deve ter algum componente ferriprivo, mas eu também suspeitaria que ele tem um componente de deficiência renal e de deficiência de eritropoetina, que é muito comum nesse tipo de paciente. Quando a gente vai avaliar a função renal, a gente simplesmente está se baseando ali em taxa de filtração glomerular e clearance, ok? Mas muito antes de comprometer taxa de filtração e o clearance, você já perdeu o aparelho justa-glomerular, que é a região que é sensível e que é capaz de definir maior ou menor nível de oxigenação. Se tiver com hipoxemia, vai produzir eritropoetina para tentar compensar. Sem querer entrar lá no mérito da terapêutica, né, que talvez seja discutido posteriormente, assim, enalapril é ótimo para paciente que está em fase inicial de diabetes, né? Mas eu jamais teria dado enalapril para esse paciente aí. Tem suspeita de estenose de artéria renal, tem um comprometimento de função renal. Os dois aspectos que perfundem o rim, prostaglandina e eixo renina-angiotensina-aldosterona. Se você está com uma perfusão renal limítrofe, se você inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona, você pode simplesmente induzir o paciente a insuficiência renal, hiperpotassemia, outras alterações. Talvez aí os colegas da cardio comentem, talvez tenham outros antihipertensivos melhores, né? Se foi iatrogênico, ou seja, se ele teve a disfunção renal pela introdução do enalapril, ou se ele já tinha uma disfunção glomerular, uma lesão, isso aí eu não poderia te dizer, teria que tirar o remédio, reavaliar. Mas seria interessante dosar ferritina, transferrina, índice de saturação, para ver níveis de ferro, e eritropoetina, que é o que define muito esse tipo de anemia crônica persistente. Isso só agrava a doença arterial, né? Não, já tem vaso doente, a perfusão já é difícil. Se você diminui a sua capacidade de carregar oxigênio, aí essa hipótese ainda se agrava. Né? Vai em frente, fica aí mesmo. Ele foi bioquímica, dá uma olhada. Então, ureia e creatinina preservadas, mas olha só, isso não Pode também? A glicose dele está normal. De quando é esse? 89, né? Qual é a data desse teste? Tem data? Eu acho que foi da internação. Da internação. Olha só, uma ureia e uma creatinina normais não significam que ele tem um aparelho justa-glomerular normais. Sugerem que ele tem uma taxa de filtração glomerular normal, mas ele pode ter deficiência de eritropoetina apesar de ter a taxa de filtração glomerular normal, ok? O glomérulo é desse tamanho, o justa-glomerular é bem pequenininho.
é bem mais fácil você lesar o justo aglomerular do que o glomerular. Vai. Ácido úrico normal, assim, exame da normalidade. Exame piócitos ali, hemácias. É curioso que um doente com tanta doença, com tanto tempo de doença, com tanta complicação, né, de órgãos altos atingidos, tenha uma ureia normal, uma creatina normal, essa densidade aqui é um exame de urina normal. Então aqui já tem tubulopatia, né? Já não consegue concentrar a urina, né? Eu acho que o exame, aí é que está. Glicose normal. É pegar o exame e criticar, cara. Ele não está batendo, repete, vai ver. Eu preciso de alguma coisa a mais, porque do jeito que eu tenho, era para esperar uma creatina alta, como o Sérgio falou. Enfim, a glicose alta, 80 de glicemia, tudo bem, está tomando remédio. Mas o remédio que ele está tomando, a 80, no jeito que tem o pé daquele jeito, e não tem infecção. Cadê o desvio para a esquerda? Cadê o desvio para a esquerda? Nem isso, quer dizer, o professor falou assim, cadê a hemoglobina glicada? Perfeito, não tem nem hemoglobina glicada, que é um parâmetro importante para se fechar, ajudar no sentido do diabetes compensado. Faltam algumas coisas no exame clínico. Mas isso é assim mesmo. A gente tem que raciocinar, não ficar dependendo do exame. Se eu for para o interior, o cara vai estar, o cara teve um infarto, me dá o exame de urina, só tem exame de urina. Se vira, meu. Então vai o raciocínio. Isso que a Márcia falou está correto. Isso que o Serginho deu uma aula. Veja como é importante esse doente. É um doente multidisciplinar. Várias pessoas têm que sentar e discutir para tirar a melhor conduta. E você viu a Lisão, o reumatologista aqui. Próximo. Aí tem uma glicose de novo, de 70. Potássio normal, 3,9. Vai. O que chama proteína C, pelo menos a proteína C ia estar lá em cima, que é o marcador inflamatório. Claro. Pelo menos isso. A máxima do diabético que compensa, né? Se não é insuficiência renal ou hipotiroidismo e insuficiência hepática. Quanto é que está a PCR? 14. Tem aquela glicose boa ali. Não deve ser bom sinal, não. Tem ginecomastia. A renal ele não é tão claro. Renal ele não deve ser. Renal não parece, né? Mas o exame está certo. Mas aquele exame ali, porque o lateral tabagismo e etilismo, não é? Para que a gente tivesse um pouquinho mais de cuidado com a doença renal, é só dosar microbiolúria. Para fazer e você tem um parâmetro. Que vai estar alta nesse caso. Vocês que são alunos aí, vocês aí que estão voando um pouco aí, assim, o paciente é diabético, não trata, mal acompanhado, não pode ficar curado com do diabetes. Infecção que descompensa, que aumenta a glicemia, né? O paciente com infecção. Com infecção que aumenta, ele não pode ficar curado, né? Ele não pode falar assim, não fiz nada, fiquei bom do diabetes, isso não existe, né? Enfim. Então você tem que pensar o que está acontecendo que está compensando a glicemia. Insulina tem clearance renal, metabolismo hepático. Então, se você tem insuficiência hepática, você quebra menos insulina. Se você tem insuficiência renal, você elimina menos insulina. A ureia e a creatinina estão normais, então não deve ser insuficiência renal. Teria que fazer urina de 24 horas, proteinúria e clearance. No exame dele tem ginecomastia e circulação porta-ocável, então ele tem evidências de hepatopatia. Enfim, pode ser que seja insuficiência hepática. Mas a terceira possibilidade seria também que ele tivesse algum grau de hipotiroidismo, porque quem determina a velocidade do metabolismo e da eliminação é o hormônio tiroidiano. Então essa máxima assim, paciente diabético crônico que compensa a glicemia com facilidade, ou tem insuficiência renal, ou tem insuficiência hepática, ou tem hipotiroidismo, ou qualquer outro tipo de combinação, né? Etilismo, né? Se que tivesse vírus B, vírus C, mas aí não tem. Esteatose, talvez. Manda alguma coisa aí, exame. A albumina é relativamente baixa, né? 3,1. Triglicerídeo normal. Amilase normal. Triglicerídeos bom, né? Vai. Acho que ele tem mais nada não, né? Pode ir. Aí tem esse hemograma aí que pelo menos
teve uma melhorazinha, né? 11.11, não sei se ele foi transfundido ou não? Não. Não? Então, teve uma melhora razoável, 34 de hematócrito e corrigiu a microcitose, ó. Tá vendo? Está com 82 BGE. Persiste com leucocitose, enfim, plaquetas normais. Seguinte. Pronto. Então, vocês viram a abordagem laboratorial e o raciocínio do Sérgio no sentido de outras situações que poderiam estar envolvidas nesses doentes. Vamos ver o eletrocardiograma e eu vou chamar o cardiologista da sala. Luiz, por favor. O cardiologista é ele? Esse é o eletro desse paciente de 75 anos, completamente assintomático do ponto de vista do aparelho cardiovascular. O exame para ele do cardiovascular não tinha condições complexas. Aqui, Luiz. São funções altas. Ele viu, conheço também que está gerando de 75 mais metros por minuto. Intervalo PR normal, estimando em torno de 0,16 a 0,20. Positivo D1, negativo DF, AVF, país D2, é isso? D2, D2, tivemos 30 graus, mais ou menos. Mas eu não vejo assim alterações primárias de atualização, vejo algumas alterações de caráter secundário. Não vejo grandes alterações do ponto de vista eletrocardiográfico. Deixa eu... O que é hoje? V6 aí, né? Embaixo do V6. 12, 13, 4, É V3, é. Mas você possui leitura também. Eu não vejo assim nenhuma alteração. Veja bem, o eletrocardiograma, neste caso, seria uma outra ferramenta para tentar nos ajudar em alguma coisa a mais, né? Mesmo no repouso, mesmo no repouso. Aí o Wilson está lhe chamando a atenção, é isso aqui, né? Me chamou a atenção, ele não foi alteração de alteração. Não, não precisa. O que é? Me chama a atenção a alteração de V2 e V3, que o R desaparece, o torna, esse não deve ser erro de posição de eletrônico. Tem alguma coisa ali que não combina. Eu quando olhei esse eletro e vi, primeiro vou só marcar o que o Luiz falou. Ritmo sinusal, vamos dar P positivo aqui. D2, D3 e AVF. Ritmo sinusal significa contração atrial. Bom, mandei fluxo para dentro do ventrículo, que é importante na contração. Espaço PR normal, o eixo mais ou menos 0,30. Então, plano frontal, basicamente normal, com uma T, a onda T. Eu já comecei, veja bem, olhar eletrocardiograma, eu não estou olhando o eletrocardiograma, eu estou olhando o seu fulano e o eletro dele. Então eu não posso ficar só, dá um laudo desse eletro, tá normal, o cara tem lesão de tronco, o eletro pode ser normal. Então eu olho para o eletro e estou imaginando o doente, tá certo? Então eu vou procurar detalhes, e a gente tem que ter detalhes. Também, se você for muito é isso. Também essa repolarização também não está perfeita. Em D3, né? D2, está normal, D3, AVF, já tem uma alteração de repolarização A gente somada. tem que tirar exatamente detalhes para tentar entender. Realmente, eu olhei para a onda T, eu falei, poxa, parece simétrica. O que é simétrica? O lado positivo é igual ao negativo. Se fosse o lado positivo dessa subida e essa descida. Parecia simétrica. Se olhar para cá, aqui já não parece. Ela sobe aqui e
esse aqui, que seria marcar doença isquêmica. Fiquei sugando o eletro, né? Aí vou procurar, poxa, estão no plano frontal, aí vou para as precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6, que é a ponta do ventrículo. Estou olhando para o ventrículo. Os eletrodos estão aqui, estão olhando para mim. Isso que o Wilson levantou me incomodou. Não pode você ter um R que não cresce aqui, está aqui sem R, e aqui tem o R, e aqui subiu o R. Não pode, está errado. O que aconteceu? O eletrodo, esse aqui, que é o V4, deve ser o V2. E aí segue direitinho, para cá. Porque não pode ter a onda R em V2, a tendência é diminuir e depois crescer para V5 e V6. Ou seja, isso aqui é V4, V5 e V6. O eletrodo deve estar com algum problema. Eu acho que não foi posição. Eu acho que o eletrodo mesmo deve estar com problema. Isto é a crítica do eletro. Não pode, está esquisito. Entendeu? Então esse é o detalhe deste eletrocardiograma. Fui mais além. Olhei para a onda T. Se você olhar a onda T, e vocês vão aprender futuramente, a descida é mais lenta. Então esse índice de Borges, isso significa critério de ato esquerdo glicídio, que estaria dentro do contexto do seu plano. Ou seja, um ventrículo pequeno, com hipertrofia e com uma contração atrial potente. Por isso a minha quarta bulha justificável. Então uma sobrecarga atrial esquerda com uma repolarização dentro do contexto normal. Fui mais além. A gente sabe que o diabético alarga o QTC, que é essa distância do Q até a onda T. O QT está normal, seria sístole. E o QTC é a correção, mas estava normal, 0,36 é o QTC. São alterações que o diabético dá eletrocardiograficamente. E aí poderia ter N alterações, infarto silencioso, isquemia, que não tem. Ele não tem. A única coisa que chama a atenção eletrocardiograficamente é sobrecarga atrial esquerda. São esses dados que a gente procura as doenças do que? Subclínicas cardíacas. A isquemia silenciosa. Esse doente aqui é classe 1 para fazer o exame cintigráfico, o exame de imagem. Acho que esforço ele não consegue. Ou com dipiridamol, enfim, mas o exame cintigráfico. Classe 1. Diabético, hipertenso, 75 anos de idade, uma alteração inespecífica eletrocardiográfica, assintomática, doença subclínica, que eu tenho que procurar. Se bem que eu tenho doença clínica definida, doença vascular periférica, eu já tenho. E se eu tenho doença vascular periférica, eu devo ter doença lá em cima. E aqui ele já tem, cerebral ele já tem, que ele fez a descer, tá certo? Vamos em frente. Aí veio o raio-x de tórax. Eu vou chamar o nosso querido pneumologista da casa, o professor Paminoli. É um paciente assintomático do ponto de vista respiratório. Esse tempo todo de doença aí parece que não tem nenhuma intercorrência. Aí eu chamo a atenção aqui que o raio-x está um pouco está muito transparente, a penetração não está ideal. A gente vê que o diafragma direito está bem articulado. E o infiltrado. Esse primeiro botão. Primeiro botãozinho. Não, contrário. Você vê que o diafragma está bem articulado, à esquerda. A direita aí também tem a área cardíaca aumentada, a área cardíaca não mostra, mas aqui a impressão que a gente tem que o meio esquerdo está aumentado. E o infiltrado fica essencial. Essencial e alveolar. Agora é muito esquisito, eu não falo nem uma vez que tiver alguma queixa respiratória. Ele também está um pouco cortado ali, né? Não sei se foi a foto. A sequência é essa, só tem PA, Ricardo? A escala está dentro do campo. A escala aqui esquerda está dentro do anágma e problema de pulmões. E da direita está fora.
Tem uma horta. Uma horta bem extasiada. Uma horta bem extasiada. Tem calcificação também ali? Aí do outro lado também, É o né? norte, né? Aqui também, né? O norte. Pode ser, mas aqui. Não sei se tem derrame pleural aqui nesse pastor esquerdo. Eu queria ver uma incidência melhor. Perfil, né? Não tem perfil? Não. Esse caso dessas todas, a gente tem que ocupar nesse relatório. Tem você vê que a coluna dele é completamente escoliose. A gente também não vê o fundo gástrico ali, que é a bolha, né? Não sei se ele, como é que ele fez esse raio-x. Parece que está deitado, né? Não sei se foi deitado, se foi... Não? Olha, logo que eu olhei essa chapa, você deu agudo. Tomou sujo. Mais a esquerda que a direita. Tomou sujo, mais a esquerda. Você deu agudo. Aí eu fui analisar detalhes. E todo radiologista tem que analisar detalhes. Olha a posição que ele está na radiologia. Está todo torto. Está curvado aqui, ó. Está curvado. Olha essa clavícula, olha essa aqui, está de lado, está assim, ó, quase que assim. Então a impressão que eu tive, que na hora que ele ficou na posição, o raio foi mais para o lado. Ele está mais na frente dele da ampola e menos na frente dessa ampola. Então rodou tudo, está tudo rodado. Se você olhar, ele tem uma escoliose, que é todo torto. Então isso deformou certamente toda a estrutura. E dá uma impressão dele, a horta grande, ventrículo grande, que não tem. É a impressão da posição. Ele fez deitado. Aqui é o botão. Mas olha aqui, cara, escapa aqui fora. A população fica ali em cima. Já foi. A escápula está fora, a escápula está dentro. Oi? A escápula está dentro. A escápula está no campo. Mais esquerda. Não. Esse doente não combina com nada. Não, veja bem, você olha o raio-x. Não trocou o exame do doente, mas se não? você desce essa chapa, você fala, poxa, esse cara claro, faltou perfil, não tem perfil. Não tem perfil. Vai ficar com o PA mesmo e trabalhar aqui no exame. Okay? Tem que ficar com a clínica, né? Aqui não fica Aí tem essa foto, esse quadro lindo, para a gente parar e pensar um pouco o que a gente está fazendo aqui nessa instituição. Tentar pensar nesta foto com o melhor carinho possível, que é a relação médico-paciente. Isso reflete, por incrível que pareça, o ato desse médico estar sentado aqui e tocar sobre o doente é muita coisa, né? E isto tem que estar dentro de cada um de nós. Essa capacidade de ter o carinho, o respeito, a vontade de ser tratado, a vontade de tirar ele daquela cama e voltar para casa. Então esta foto, que foi o Picasso que pintou, né, reflete a relação médico-paciente. Só um detalhe, Picasso pintou isto com 15 anos de idade. Aos 8 anos de idade, ele pintou a sua irmã, a Lola, e pintou num colégio. Ela estava fazendo primeira comunhão na igreja. O pai, que gostava de arte, começou a dar coisas para o Picasso. E ele pintava em óleo e madeira. E aí, naquela época, não tinha grana, ele tinha 15 anos de idade. Este aqui é o pai do Picasso. Esta pessoa que está aqui, que vocês acham que é mulher, não é mulher, era um amigo do Picasso que se vestiu de mulher. Essa pessoa camada era um mendigo, ele pediu que ficasse da mesma forma o filho, e aí fez essa pintura fantástica fazendo a relação médico-paciente. Ganhou prêmio, isso explodiu.
E a gente sabe que o Picasso hoje tem outro tipo de pintura, mas esta aqui marcou aos 15 anos, você imagina, a capacidade dele ter essa sensibilidade de refletir para a gente a nossa função aqui nesta instituição. Seguinte. Aí fizeram aquela tomografia, né? Porque ele teve um derrame. 2001, né? A data. Porque esses exames eu fui atrás da família, que não estavam aqui. Eu tive que ligar para a família, o que você tem do exame? E aí o Felipe, o pessoal do grupo ligava, todo mundo ligava, eu quero exame. Olha, vocês não têm ideia do trabalho cansativo do meu grupo, e particularmente a minha pessoa, tipo 11 horas da noite, ligando para ele, ligando para o pessoal, bota isso, mas peraí, como é que vai ficar? Para a gente tentar mostrar uma coisa para vocês. Então veio a tomografia, que não acrescentou nada, que era procurar doença vascular, não teve laudo de doença vascular. Cadê a doença vascular? Não tinha nada, não tem nada. Sim, na época que ele teve... Naquele ano assim, porque ele não tinha nada, né? Não, quando ele teve AVC. Teve AVC de 5 anos pra cá, né? Pois é, foi 2001. Tem 16 então, anos. tem 5 anos pra cá, isso aí ele nem tinha nada, ele nem tinha sintoma. A cronologia. Quando ele fez a tomografia, de 5 anos. isso aqui foi quando foi? 10 anos antes. Eu procurei, você tem isso na memória? Eu acho que a cronologia dele é meio complicada. Perdido, né? Aí veio o eco, que não tinha feito aqui no hospital, ele tinha um eco anterior também. O eco daqui a gente não conseguiu, né? E aí tem o eco. De 2015. Agora, o eco é do ano passado, que talvez não tenha mudança para esse ano. A gente tem uma aorta de 35, que está normal, um ato esquerdo de 27, que está normal, para acreditar, né? A gente tem que... os diâmetros normais, função sistólica normal, fração de ejeção normal e nenhuma alteração significativa, tanto da função sistólica quanto da função diastólica. Só para lembrar, o diabetes dá insuficiência cardíaca diastólica também, e da sistólica também. Então, se eu tiver 1 grau de disfunção diastólica, que eu acho que tem, ele deve ter doença macro e microvascular coronária, é a cardiomiopatia diabética, que existe isso, são doentes que têm sem expressão clínica, no entanto, isquemia silenciosa. Então não tem nada que não é, tudo bem, mas eu vou ficar no meu conhecimento que eu devo investigar doença coronária. Sou obrigado a investigar. Pelo menos como bate com o seu exame clínico, né? Porque o cara tem déficit de relaxamento, TB4, enfim. E tem um dado extremamente forte clínico, que é a doença vascular periférica arterial. 40%, quase 50% dos doentes que têm doença vascular periférica tem doença coronária. Pode procurar, doutor. E tem um detalhe, às vezes assintomático, sendo o quê? Multiarteriais, ou seja, mais de um vaso. Seguinte, aí o eco tem um dobro de membro inferior, próximo. E aí tem esse laudo aí, você lê para mim aqui, ó, só o final. Aterosclerose protuberante, conclusão da tibial anterior direita e das artérias tibiais esquerda, demais trombos arteriais férreos e livros de estenose significativas, fluxos distais preservados em repouso. Então, uma doença instalada aterosclerótica, mais... Ele tem a direita também, né? Oclusão da tibial direita também, além da esquerda. Quando ele tem mal perfurante, ele tem a direita também. Pois é, é uma doença importante dos membros arteriais. Mal perfurante é a direita? Esquerda, né? Esquerda. Mal perfurante era a esquerda. É a esquerda. Ele tem doença esquerda e a direita. Tem doença. Então o diagnóstico já está feito. Nós fizemos o diagnóstico muito antes do exame clínico, do exame complementar, que era a doença vascular periférica grave, mais acentuada à esquerda,
do que automaticamente a direita. É isso. Então, o que tem mais alguma coisa aí? Alguém quer fazer mais algum comentário disso? Alguém quer falar alguma coisa a mais? Volta a foto do pezinho lá para a gente ver se é direita ou esquerda. É a esquerda. Olha, eu acho muito curioso tudo isso. Primeiro, eu acho que esse paciente talvez não tenha doença há 30 anos, talvez ele tenha doença um pouco mais recente. Eu acho que a cronologia, a gente vê, se ele fez uma tomografia em 2001, possivelmente esse AVC ou teve essa tia, deve ter sido feito por isso. Então, não deve ter sido há 5 anos, ele deve ser hipertenso há mais tempo, ele deve ter tido um ataque isquêmico transitório, não AVC já há mais tempo. Talvez ele não tenha diabetes há 30 anos, tenha começado mais recentemente, né, há 15 anos. Então, explica que talvez a gente esteja vendo esses exames aí, os exames mais ou menos normais. O que eu concordo com o Ricardo é que um doente com doença instalada nos membros inferiores, a gente tem a obrigação de procurar doença coronariana. Deve ter. Se fizer aí faz sentido. Não tem como fazer neste momento. Metformina é droga de 15 Pois é, há 30 anos. 30 anos. Podia até tomar um outro remédio, não saber informar o mais recente e tal. Mas de qualquer maneira, mesmo que esse doente não tenha doença de 30 anos, ele tem uma doença um pouco mais recente, é um doente com muita complicação já para ter aqueles exames ali, para ter ureia normal, glicose normal, creatinina normal, anemia discreta, né? O comprometimento dele é macrovascular, né? Ele não tem um comprometimento microvascular, pelo menos aparentemente, ele não tem comprometimento renal, ele não tem comprometimento neurológico. O exame do fundo de olho aí seria uma pena, porque se ele tivesse o fundo de olho alterado, você poderia até dizer que ele tem, mas aparentemente ele não tem comprometimento. O problema é que se ele tem essa riqueza toda de doença, de um doente macrovascular, se ele não terá na micro, é milagre. Eu acho impossível. Eu acho que tem doença também na microvascular, que às vezes não se manifesta. Você não tem. Se fizer o fundo de olho dele, tu vai achar o que você quer. Não tem ninguém. Faço o próximo. Eu não consegui fundo de olho, não consegui senti-lo, não consegui o eco de estresse, não consegui hoje tomografia para investigar. Tentei, mas não consegui. Isso é outra foto para a gente terminar e mais alguma coisa, que é do Rembrandt, né? Uma foto fantástica, uma pintura linda. Só um detalhe, talvez vocês não saibam a história. Todos esses componentes foram pintados fora desse quadro. Foram para o ateliê, o Rembrandt lá e pintou. Depois ele montou a foto. Detalhe, esse é o médico que estava fazendo, essa foto chama lição de anatomia, que estava fazendo a anatomia desse doente que era um bandido. Matou, estava preso, ele matou o cara, depois pegaram ele, enforcaram e ele veio para esse fato de lição de anatomia. Se você olhar para o detalhe, ninguém olha para ele, olha só, todo mundo com o olhar perdido, olha, ninguém olha para cá, ele explicando, ninguém olha para cá. Isso é o fato porque foi a montagem. Esses três aqui entraram depois. Tudo isso armado e exatamente foi o doutor Nicolas Tupi que pediu para mostrar exatamente essa autópsia que faziam na rua, cara. Era feito na rua para que as pessoas quando passassem, amanhã você pode estar aqui, para alertar. Por ele era um bandido, matou as pessoas e aí, enfim, e estava agora sendo exatamente sofrendo o seguinte. E aí, para aí, o final do caso. O que fizeram? Amputação extensa, né? Porque tiraram o dedo e mais uma parte metatarso. Essa foi o tratamento que foi colocado para que amputasse esse segundo polo dáctilo. Aí eu pergunto, né? Aí vem as questões. Para ele amputar esse dedo, não sei, eu já não sei.
teria que ter feito, apesar do Doppler, discutivelmente uma arteriografia dos membros, aorta ilíaca, para eu saber como é que está aquela parte arterial, porque essa doença progride. Ele tem doença direita também. Essa doença progride. Nós temos um doente com doença arterial periférica grave, diabético, em membros inferiores. Membro inferior esquerdo mais acentuado do que o membro inferior direito. Para eu ocultar, eu preciso, não sei se foi feito, mas já não vou entrar em detalhe, um estudo vascular, aorto-ilíaca, e automaticamente eu ia aproveitar e fazer coronária, e aí eu já veria a coronária para eu colocar e tranquilamente resolver. Indicação de stent não tem não à direita? Uma boa pergunta. Porque ele tem obliteração da tibial à direita. Se não fizer nada, ele vai acontecer a mesma coisa. Dependendo da placa, dependendo do tipo de placa, você tem até um percutâneo, que seriam os stents. Se são lesões mais complexas, lesões C, D, que são muito mal deformadas, aí você teria que fazer uma derivação. Mas de qualquer forma ele tem indicação de fazer alguma coisa para com certeza. Porque a doença vai progredir. Não, mas aqui é interessante assim, para os alunos verem, né? Porque quando você vê assim, não é coincidência que está no segundo pododáctilo, né? É porque ele é território limítrofe de perfusão. Se você for ver a anatomia, né? Tem um ali, vem tibial posterior, vai até o ápice, outro pedioso, vem do dedinho mindinho até o meio. Aqui, teoricamente, os ápices, aqui, ó, seria o encontro dos ápices pediosos, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ok? Você forma, na anatomia, você forma um arquinho, né? Esse seria o ponto de encontro. Então, ele está bem em território final de perfusão. Não foi fortuito esse dedo, não foi exato ter sido esse, poderia ter sido esse. Esses aqui, ó, estão relativamente bem perfuridos. O que te chama a atenção é que se está tendo lesão na região limítrofe de perfusão, e acometendo os outros, é uma questão de tempo, né? Enfim, ok? Então ali ali é a ponta do iceberg. Foi o primeiro lugar a mostrar a doença arterial. Mas a história natural é muito triste, né? Porque você não consegue botar stent, vai finulando, no português. Isso já é depois. Ele vai tudo perto. Depois, exatamente. Depois, já temos acho que uns 15, 20 dias depois da amputação. Seguinte. E vai. Já está melhor. Não, pode seguir isso aí. Pode seguir isso. Aí, é isso. Olhar para o diabetes. Tem que ver o iceberg antes de aparecer. Você acabou de falar do iceberg, olha lá. Você olha para o diabetes, cara, é isto que a gente tem que prestar atenção. Doença cérebrovascular, acidente vascular cerebral, isquêmica hemorrágica e até doenças de Alzheimer, está escrito isso. Doenças da retinopatia, catarata, retinopatia, doença grave ocular. Doença renal, doença renal. Que é a complicação grave, né? Doença renal, aterosclerose. Aterosclerose, o diabético é o aterosclerótico, é o inflamado. É o inflamado, inflamação. Doença cardíaca, nossa, é alto risco. Basta ser diabético, que é igual a doença de alto risco, a doença cardiovascular. Mesmo estando controlado, mesmo estando com a hemoglobina abaixo de 6, é um doente de alto risco. E aí vem infarto, angina, morte súbita. E aí sobrou a neuropatia periférica, que a gente acabou de ver, aqui associado à doença muscular. Seguinte, Felipe. E aqui o outro iceberg, que é isto. Olhar para o pé diabético, eu vou ver todas essas alterações. Doença macro, doença micro, infecção, neuropatia diabética. É desta forma que a gente tem que se situar num doente, seja qual for o seu fator etiológico. O olhar é geral. Olhar uma hipertensão, olhar o diabetes, olhar uma dislipidemia, olhar o renal, enfim, é desta forma que a gente tem que procurar, da melhor maneira possível, uma abordagem geral.
Porque na grande maioria das doenças a gente tem um foco. Nesse caso, o pé diabético. E eu olho por baixo desse pé diabético, tanto o acometimento da doença macro e microvascular. É esta informação que a gente traz para vocês hoje aqui. Professor, você quer fazer um comentário? Fernando? Alguém quer comentar? Márcia, Paminonda, Valéria? Não, eu já comentei pra caramba. Wilson? Luiz? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então damos por encerrada a sessão, porque o coffee foi mais cedo. Vocês usufruíram do coffee break. Mas acho que vai ter alguma coisa para a gente fazer uma comemoração, ok? Muito obrigado. Agradecer e falar que essas sessões clínicas que o Dr. Ricardo traz são muito boas para a gente aprender e é dinâmico, cada um dá um pouquinho cada um contribui um pouquinho para a gente aprender mais. E é isso. Importante, né? Porque ele estimula a discussão com vários médicos, várias pessoas de várias áreas e isso faz a gente aprender bastante. A sessão clínica é importante porque é dinâmico. E tem a opinião clínica de cada professor, que é bom. E talvez fosse bom ter mais estímulo para essa equipe. Agradecer ao professor Ricardo pela ajuda, pela toda a dedicação que ele teve com a gente, foi muito maneiro. Acho que um evento dessa natureza enriquece o ensino médio, porque mostra não só a importância da semiologia, a importância do humanismo, que hoje o médico, infelizmente, está perdendo, e nós devemos ensinar aos estudantes desde os primeiros bancos universitários, e além disso a discussão do caso que todos os professores participam, os alunos participam. Daí que o professor Ricardo Maia e o professor Fernando Nascimento estão de parabéns, e também como todos os alunos que ajudaram a participar e prepararam este caso, e os professores que aqui estavam, os seus conhecimentos, fizeram os comentários mais pertinentes. Acho que isso deve ser registrado como uma finalidade de mostrar ao aluno realmente o que é a medicina, pela qualidade, pelo humanismo e por aquilo que deve ser hoje, que é a atenção ao doente. Como disse o professor Ricardo Maia, não tratar só da doença, mas tratar principalmente da pessoa do doente. É isso que é a mensagem que fica aqui. Parabéns ao professor Ricardo Maia, ao professor Fernando Nascimento, todo o grupo de alunos que assessorou aqui o professor Ricardo Maia e todos que participaram dessa discussão. De maneira que a Escola de Medicina Souza Marques, em meu nome, agradece esse evento. Muito obrigado. Inicialmente, nós queremos parabenizar o professor Ricardo Maia pela grande iniciativa de fazer essa sessão clínica. A cada ano nós programamos sempre uma a cada bimestre. Então, nossos parabéns pelo aproveitamento. A sessão foi muito dinâmica, levou conhecimento não só a todos os presentes, como principalmente aos alunos. Visando o lado da semiologia, onde todo o conhecimento foi abordado acerca do exame físico, da história clínica e demais dados
relacionados ao ensino da propedêutica e da semiologia. E foi muito importante o início da sessão clínica, quando o professor Ricardo fez uma homenagem à Fundação Sousa Marques, mostrando as fotos do professor Sousa Marques com as suas duas filhas, a Ana Elza e a professora Estela Sousa Marques, visto que nesse ano vai haver a comemoração dos 50 anos da Fundação Sousa Marques. Então agradecemos também a todos os colaboradores, a professora Elza Sousa Marques, que nos cooperou com essa filmagem, e a todos os presentes na sessão. Muito obrigado. Bom, hoje, dia 2 de maio de 2016, iniciamos uma sessão clínica aqui da instituição Hospital da Cari, e era o caso de um diabético importante do tipo 2, e a sessão se baseou em anamnese, história clínica e alguns exames complementares. Foi uma sessão extremamente proveitosa para os alunos, em face de nós criarmos uma maneira de pensar os alunos. É essa a nossa finalidade, de ensinar os alunos desta instituição, a fim que eles possam sair daqui, pelo menos, com o pensamento, ou seja, capaz de entender, cuidar, tratar e trazer um melhor benefício para ele e para a sua família. Eu tenho certeza que hoje foi um dia muito importante na vida de cada um desses estudantes. Da mesma forma, os professores que aqui estiveram, houve uma participação ativa, muito produtora e muito educadora. E além dele, a presença do professor Ovelino, Pedro Ovelino, que esteve conosco aqui na nossa reunião. Eu agradeço a todos e certamente haverá outras situações, outras sessões nesta instituição. Muito obrigado e bom dia.